Boa noite. Meu nome é Leib Golovati. Eu fui convidado com muita honra aqui pelo Bait, do Mozart, Rabino Benjamin, para dar minha contribuição aqui nesse espaço de Shiurim à distância. O tema que gostaria de tratar basicamente tem a ver muito com o momento que a gente está vivendo hoje e algo que aconteceu em torno de 2000 anos atrás também. Nesse primeiro período, nessa primeira parte da contagem do Homer, até o dia 33, dia de Lag BaOmer, a gente costuma fazer algumas ações, algumas condutas de luto. Não se faz festas, casamentos, não se corta barba, cabelo. Tudo isso em lembrança de 24 mil alunos de Rabi Akiva que morreram numa epidemia ao longo desse período. Eu confesso que quando eu escutava essa história de que morreram 24 mil pessoas, alunos de Rabi Akiva, num período de 33 dias, me parecia bastante inverossímil. E a gente vive hoje um período em que isso dá para entender de forma bastante eloquente. É muito claro o poder destruidor que uma epidemia pode trazer. A gente não estava acostumado com isso. Nosso mundo, que se resolve boa parte dos problemas com comprimidos, não estava preparado para ser pego de surpresa dessa forma. A gente é a geração da vacina, a geração da tecnologia, a geração de que tudo se resolve, tudo se dá um jeito. De repente a gente está vendo que não é bem assim. Às vezes há forças que não estão no nosso controle. Não é nada difícil de imaginar numa época como a época de Rabi Akiva, que era perfeitamente possível que uma epidemia devastasse 24 mil vidas. Talvez mais, porque na verdade fala-se dos alunos dele. Ao mesmo tempo, também um outro conceito ficou bem mais claro também, quando se fala que Lag BaOmer é um dia de alegria, que é o dia que pararam de morrer. Hoje, um dos maiores indicadores de arrefecimento da pandemia em diversos países é a diminuição do número diário de mortos, a tal ponto que chega-se o momento, como já ocorre na China, que não se registra mais nenhum morto. E de repente a gente vê que alívio que é isso, o quanto a gente agradece por poder restabelecer a normalidade na nossa vida, o quanto a gente vai poder agradecer, se Deus quiser, todos quando tudo isso passar, e se lembrar de quão importante é a gente ter coisas tão basais, tão elementares na nossa rotina, no nosso dia a dia. Poder ir para a sinagoga, poder estudar, poder levar os filhos para a escola, poder entrar sem medo num supermercado. Tudo isso a gente vai passar a valorizar muito mais. O importante aqui, nesse espaço aqui, é trazer o porquê. Vamos aproveitar o gancho da questão de Rabi Akiva e trazer o que a Gemara em Masechet Yevamot explica sobre essa desgraça que se abateu sobre esses 24 mil alunos. A verdade é que a gente pouco sabe sobre eles. A gente sabe simplesmente uma coisa, que isso aconteceu porque, como está escrito, Lo nagu kavod ze bazeh. Eles não se respeitavam. É uma frase vaga, é uma colocação que a gente pode interpretá-la de várias formas, mas eu quero fazer um gancho aqui com a Parashá que a gente leu nesse último Shabat. Parashat Kedoshim traz a famosa mitzvah de Vehavta Lereach Hakamocha, que a gente vai traduzir por enquanto como amar o próximo como a ti mesmo. Rashi, logo sobre essa mitzvah, dá apenas um comentário. Amar Rabi Akiva, ze klal gadol batorá. Falou Rabi Akiva, isso é uma grande regra na Torá. Amar o próximo como a ti mesmo é uma grande regra na Torá.
que isso significa? O que é algo que merece o título de ser uma grande regra na Torá? A gente sabe que tem conceitos e mitzvot que abrangem muitos assuntos. Por exemplo, o conceito chamado Lashon Hara, que é o conceito que a gente pode chamar a gente pode chamar isso de linguagem dos sábios, tá? Não há a palavra Lashon Hara na Torá. Existe sim uma proibição que se assemelha a isso, que acaba sendo a proibição que indica a Lashon Hara, que é Lo telech rachil leamecha. Não fazer fofocas e intrigas dentro do povo. Só que a ideia da maledicência da Lashon Hara é bem mais ampla. Ela consegue abarcar uma série de proibições e até mesmo de mitzvot positivas. O Hafetz Haim, no seu livro sobre Lashon Hara, ele enumera lá quantas proibições é possível se violar falando mal de uma pessoa, quantas mitzvot positivas deixa-se de fazer também. Então, Lashon Hara é um conceito que abrange muitas coisas, muitas ideias. Assim é também o amor ao próximo. O amor ao próximo ele não é uma mitzvah. Ele é uma mitzvah com várias expressões. E é sobre essas expressões que eu quero falar aqui. Eu quero tentar dar dimensões práticas da ideia de amar o próximo. Até mesmo porque, se a gente estivesse falando do amor como sentimento, dificilmente a Torá estaria nos ordenando a sentir alguma coisa. A Torá, em geral, não legisla sobre sentimentos. A Torá sempre traz leis que têm alguma aplicabilidade prática. Primeiramente, eu vou trazer o que Maimônides, o Rambam, fala no seu livro de Mitzvot. O Rambam escreveu um livro compilando, identificando as 613 Mitzvot, chamado Sefer HaMitzvot. E antes de ele trazer o número, a listagem das mitzvot que ele encontra na Torá, ele elabora 14 fundamentos, regras de como se abstrair uma mitzvah da Torá. Realmente não é fácil você identificar aqui que seria uma mitzvah pertencente a esse grupo de 613 mitzvot. A Torá tem muitas linguagens imperativas e nem todas elas correspondem a mitzvot. Por exemplo, existem mitzvot que são ligadas com a época que o povo estava no deserto. Mitzvah ligada ao man, não ir pegar além da quantidade que chegou para cada um, não guardar para o dia seguinte. São mitzvot, porém não são mitzvot pertencentes ao grupo de 613 mitzvot, porque um dos pressupostos é que as mitzvot pertencentes a 613 mitzvot são mitzvot dadas para todas as gerações. Então lá o Rambam fala o seguinte: para que você não se confunda e pense que visitar um doente, consolar um enlutado, alegrar noivos, fazer caridade, são mitzvot separadas. Ou seja, não há uma mitzvah no grupo das 603 de visitar um doente. Não há uma mitzvah de consolar um enlutado. Há mitzvah de Ve'ahavta lereach hakamocha, a mitzvah de amar o próximo, que tem a expressão a partir desses atos. Então, visitar um doente é uma expressão do amor ao próximo. Cumpre-se a mitzvah de amar o próximo, por exemplo, visitando um doente. Então, essa é a primeira dimensão prática que a gente conhece dessa mitzvah. Uma outra ideia que a gente também pode tirar da mitzvah de amar o próximo é a ideia da leitura negativa da mitzvah, que aparece numa história trazida pelo Talmud, em que um não-judeu chegou à casa de Shammai, um grande sábio do Talmud, Shammai, e desafiou ele a explicar o que é toda a Torá no tempo que ele conseguisse ficar em pé sobre apenas uma perna. Se alguém já tentou, não dá para ficar mais do que
30 segundos, eu acho, 40. Não, é bastante complicado. Então, na verdade, ele queria saber, me diga alguma coisa que defina toda a Torá para eu me converter. Shammai ficou muito ofendido com esse desafio e mandou ele embora da casa dele. Então ele vai para Hillel. Hillel era o Nassi, era o líder, era o presidente do tribunal. Shammai é Av Beidin. Desculpa, Hillel é o Nassi, Shammai é Av Beidin, presidente do tribunal. E ele faz o mesmo desafio. Hillel responde prontamente: aquilo que você não gosta que façam para você, não faça para o outro. Isso é toda a Torá, o resto são explicações, comentários em torno disso. É, sem dúvida, uma leitura da mitzvah de amar o próximo como a ti mesmo, sob o prisma do que não fazer. Você sabendo que você não deve fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para si mesmo, automaticamente você vai ter alcançado essa ideia de amor ao próximo. Num tempo como a gente vive hoje, isso é muito atual. No momento que as pessoas são instadas a ficarem em casa em favor de um bem coletivo, proteção da vida de todos, é o momento em que a pessoa deve pensar que o pouco de contribuição que a consciência dele pode dar, pode afetar de forma muito positiva toda a sociedade, todo o país. Isso acontece muito quando a gente vive numa sociedade tão grande. Às vezes a gente sempre tem aquele pensamento: o que eu fizer do meu lado não vai fazer a menor diferença. Meu voto não importa, é um voto a mais, voto a menos diante de milhões de votos. Meu comportamento não vai ser tão relevante também. Se eu sair, não vai ser isso que vai espalhar vírus para ninguém. A gente tendo esse pensamento, a gente se distancia da ideia que foi preconizada por Hillel, de que a gente deve fazer aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente. A gente deve sempre replicar essa ideia. Essa ideia, na verdade, foi trazida depois pelo filósofo Immanuel Kant, né, que ele disse que a base da moralidade é pensar se o meu ato, se as pessoas pudessem replicar o meu ato, seria viável viver ou não? Se não, você não pode fazer. Um exemplo bobo. Eu vou passar um sinal vermelho. Passar, está fechando o sinal, agora vou passar. Se todo mundo tivesse esse mesmo pensamento, daria para se organizar o trânsito da cidade? Provavelmente não. Então, eu devo tomar uma atitude que demonstre compromisso com todos, com o todo. Eu vou trazer mais um aspecto aqui da mitzvah de amar o próximo. Nachmanides, um dos grandes comentaristas da Torá, ele começa falando algo bastante curioso sobre essa mitzvah. Ele começa assim: o motivo ou a explicação para de amar o próximo com a ti mesmo, aflagar. É um exagero. O coração humano não está preparado para amar o próximo como ama a si próprio. Então não pode ser isso que a Torá está pedindo. Não só isso, mas ele também aqui ele traz novamente Rabi Akiva. Veja como o nome de Rabi Akiva vai voltando nessa história toda. A gente começa falando dos alunos dele, a gente começa falando sobre a falta de honra que um deu para o outro, a gente fala que Rabi Akiva é quem fala que amar o próximo é uma grande regra na Torá, e agora Rabi Akiva aparece num outro momento, que é o momento em que o Talmud traz um dilema. O dilema de duas pessoas que estão no deserto. Uma tem um cantil de água suficiente somente para ela beber. Se ele dividir com o companheiro, os dois morrem de sede. O que ele deve fazer? Primeiramente, a primeira opinião que o Talmud traz diz que os dois bebem, os dois morrem. Mas veio Rabi Akiva e falou que não. Ele traz um passuco da Torá
em que diz que a sua vida vem antes da vida do seu amigo. Então, sim, há a noção, a consciência de que o nosso amor próprio, ele é naturalmente maior ao amor que a gente tem por outras pessoas. Como assim também é reconhecido que o nosso amor pelos nossos familiares, especialmente os mais próximos, o amor pelos nossos filhos em especial, ele é maior do que o amor que a gente tem pelos filhos dos outros, ou pelos outros, ou qualquer um que seja. Essa forma escalonada de amar é perfeitamente compreensível e trazida na Torá. Então, ele traz aqui que a leitura do Passuk, e lembre-se que eu falei que a minha tradução de amar o próximo como a ti mesmo era provisória, é porque agora eu vou trazer a tradução de acordo com a explicação do Nachmanides. É o que? Amar para o próximo que você ama para você. É querer que o outro tenha assim como você tem, ou aquilo que você gostaria que você tivesse, você ficar feliz quando o outro tem também. Ou, se ele tem ainda que você não tenha, você amar, você querer o bem do outro até esse nível. Essa seria uma expressão bastante grande, bastante elevada da condição humana. Amar para o outro aquilo que eu amo para mim. É desejar o sucesso do outro, desejar o bem-estar do outro. Isso de forma descompromissada, desinteressada. É bastante difícil. Mas é possível e é alcançável. Essa ideia de amar para o outro aquilo que eu quero para mim é, talvez, a forma mais completa de cumprir-se a mitzvah de amar o próximo. Concluindo, então, as ideias que a gente trouxe aqui. Amar o próximo é uma grande regra na Torá. Muitas das expressões das coisas mais complexas e mais relevantes do nosso cumprimento de mitzvot está intimamente ligado com amar o próximo. Normalmente, essas mitzvot de bondade, de chesed, são mitzvot que emanam, que derivam da mitzvah de Ahavta Dereach Kamucha. Outros pontos que a gente abordou também, explicar ela como sendo amar para o próximo aquilo que eu amo para mim. Querer para o outro o bem que eu quero para mim e para aqueles que eu amo de forma mais intensa. É isso. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Desculpem, eventualmente, se não, de qualquer forma não foi muito claro. Eu não estou acostumado muito a falar olhando para uma tela, sem público, mas a gente está tentando se superar de todas as formas aí para vencer as dificuldades aí impostas pela pandemia. Desejo que todos estejam em saúde, seguros, tá? E façam as escolhas corretas para que a gente consiga sair logo desse período aí difícil. É um período de tchuvá, é um período de a gente refletir também sobre os nossos atos, é um período de tefilá, pedir para Hashem nos tirar dessa situação. É um período de despertar novo também. Conscientizar-se da nossa dependência de Hashem, conscientizar-se da nossa necessidade de estar sempre pedindo, em contato com o Criador, demonstrando sempre que é Ele que está no controle. Obrigado.